Tá começando mais um Trilados. Eu sou o Ricardo Hirsch, estou com o Fábio Carvalho, Rodrigo Roenes e 2 convidados no estúdio. O estúdio tá cheio hoje. O nível dos atletas melhorou muito da parte técnica também. Eu e o Rodrigo, a gente vai pedir licença. Vambora, Rô? Podemos sair já? Não devia nem ter vindo, né? Olhando o Kimoto, Ricardo Sintra, treinador atual do Juventus aqui em São Paulo, treinador de natação. Aqui falamos de triatlon e falamos de todas as modalidades que envolvem o triatlon e grandes nomes das modalidades fazem parte desse esporte que a gente tanto gosta. E a gente gravou atualmente com o Rafael Palito, a gente falou do Sintra, então a gente vai dar o direito de resposta, né, Fabinho? Exato. Sim, o Sintra é o ídolo do Palito, então... Eu achei que ele tinha falado mal. Não, se alguém não gostar do Palito, a culpa é do Sintra. Pode reclamar direto com ele. O Palito é o Aprendeu bem, aprendeu bem. Exato. Obrigado, dupla, por vocês estarem aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês, né? Meu conterrâneo aqui, o Fabinho, a gente se conhece desde criança lá em Mogi. Começamos junto no esporte, né? A gente tinha uma turma de triatlo muito bacana lá em Mogi. Mas eu era o único que nadava bem, né? Então eu continuei na natação, o Fabinho foi pro triatlo. Mas um prazer estar falando com vocês aqui. Obrigado, Poli, também por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, prazer enorme estar aqui com vocês. Valeu. Falando um pouquinho de esporte, né? Sempre bom. Exatamente. A gente batia um papo aqui antes de começar e a gente falou, podia estar gravando, mas vamos tentar retomar aquilo. A gente vai falar bastante de tudo, de conquistas, de instituto, de travessia, de assessoria esportiva, da natação de uma forma geral. Você hoje está lá no Juventus e um dos questionamentos que eu tenho, e eu falei isso aqui já abertamente para muita gente, é que a gente vê que a natação é um esporte. A gente entende que ele tem um viés um pouco elitista, né? Porque de fato você precisa de uma piscina e a gente não tem tanta piscina pública e projetos que incentivem isso no Brasil, infelizmente. Mas a gente vê que grande parte das crianças que vivem nesse mundo começam a nadar e não dão continuidade. Né? Então, começa ali, com 2 anos, precisa nadar, porque natação é sobrevivência, vem aquele discurso e tal, e conforme vai indo, e a gente vê que chegou aqui 8, 9, 10 anos de idade, esse público vai diminuindo cada vez mais, e de 100 que começam, vou chutar um número aqui da minha cabeça, 5 continuam no máximo. Como é que vocês veem isso no mundo de hoje, onde a gente tem um monte de informação, a gente tem a mídia social que pode remar a favor do esporte, continua acontecendo esse tipo de coisa? Você deve ver lá isso também lá no Juventus, Sintra. Na minha opinião, é um conjunto de fatores, assim, né? Principalmente agora, acho que de 1 ano para cá, 2 anos para cá, a grade horária, né, das escolas aumentou bastante, né? Eu tenho atleta, por exemplo, que estuda até 4 horas da tarde. Então, e além de natação e de estudar, tem que fazer inglês depois, por exemplo. Então, acho que para a criança fica um negócio muito cansativo, uma rotina muito difícil, né, para a criança. E outra coisa que a gente estava comentando aqui é que a geração, não sei o que aconteceu nessa geração, por exemplo, eles têm muita dificuldade em ter... Ser mais persistente, mais resiliente. E assim, a nossa geração, mesmo que a gente não tivesse talento, né, mas a gente treinava muito, né? A gente gostava de treinar, a gente gostava da rotina, né? E eu não sei também que eu dei treino para Poliana durante 15 anos, né? Então eu fui meio mal acostumado. Mas assim, essa geração aqui, eles têm muita dificuldade, eles não gostam de treinar. Tanto que você vê que o número de fundistas, por exemplo, tem diminuído a cada ano, né? Que infelizmente, o fundo não tem como fugir do volume, né, de treino. E hoje os atletas não querem fazer volume de treino, não querem dobrar. Então, assim, eles querem todo mundo ser velocista, porque aí não precisa treinar muito, fácil. Entendeu? É mais fácil. Então, assim, é um conjunto de fatores, no meu modo de ver, assim, né, Poliana? Você vê assim também? Como é que você vê, Poli? É um pouquinho de tudo, mas eu acho que também tem muita distração fora. Eu acho que na nossa época, por exemplo, não tinha tanta coisa para se fazer, não tinha internet, então as crianças acabavam ficando mais tempo no esporte porque era aquilo que tinha para fazer e o esporte era junto com o lazer, e aí vai levando, e chega uma hora que o atleta acaba escolhendo o lado profissional. Tem um pouco disso, e eu acho que talvez, assim, mais para frente,
antigamente a gente fica brincando, né? Que a gente é nadador raiz, que a gente é atleta raiz, né? E que hoje a galera tá muito Nutella, tá muito, né? Porque as coisas vêm muito fácil, eu acho, sabe? Eu acho que a gente tem que entender e fazer com que os nossos filhos entendam que a gente precisa lutar. A gente precisa lutar para conseguir as coisas, né? E nada vem fácil. E hoje, acho que com a internet, a informação chega muito rápido. Tudo é muito rápido para as crianças. Mas sabe? será também, Poliana, por influência dos pais dessas crianças, será que eles não enxergam a natação para os seus filhos como uma profissão? Não, eu acho que não. Não? Eu acho que eles sabem. Hoje em dia, pelo menos financeiramente, vale muito mais a pena você ser um atleta profissional do que na nossa época, por exemplo. Sim. Né? Era muito mais, tinha muito mais paixão pelo que você fazia fazia do que com como paixão. uma profissão, né? A gente nem pensava em a ganhar gente- dinheiro, acho, na A gente época. começou assim, a ganhar né? dinheiro mesmo depois de 20 anos, assim, de esporte, sabe? Eu realmente ganhar dinheiro para conseguir juntar. Eu ganhava dinheiro, eu comecei a ganhar dinheiro com 13 anos de idade, mas era dinheiro para pagar as ajuda de contas, custo, para né? ajuda de custo, para pagar uma escola, para pagar um suplemento, era isso. Mas realmente ganhar dinheiro, eu fui ganhar depois que eu fui vice-campeã mundial. Uhum. Aí eu digo que eu realmente comecei a ganhar um pouco mais. Então, acho que não é tão isso, né? Hoje em dia, o esporte está bem diferente. Tem Bolsa Atleta, tem Bolsa Pod. Vale a pena ser Os atleta atletas, profissional. Eles ganham bem. Bom, finalista de Troféu Brasil, por exemplo, ganha mais de 10 mil por mês. Pô, vale a pena. Sim. Hoje em dia não é fácil você ganhar 10 mil. É. E hoje em dia, o que você mais precisa de fazer 10 para mil. você ganhar isso, né? Não é, exatamente. E hoje em dia os clubes continuam, os grandes clubes continuam os mesmos, né? Minas, Pinheiros, Santa Cecília, Cecília. sim, Ah, continua. Eu acho que o SESI deu uma mudada um pouco no cenário, sabe? Uhum. Não existia antes, começou a existir uns 10 anos, talvez, para cá. E é mais um clube de opção para os atletas, sabe? e aquela equipe que você representava no Corinthians. O Corinthians existe, Corinthians ainda é também, super forte. né? Tem Eu acho que a tradição, natação também tem um lado que ela é um pouco solitária, talvez, sabe? A gente tá, né, principalmente os atletas menores, eles estão na equipe e tudo mais, mas querendo ou não, você coloca a cabeça na água e você fica, principalmente os atletas de fundo, né, que o Ricardo tava falando que hoje em dia tem cada vez menos, porque o atleta, ele fica realmente muito tempo nadando e treinando sozinho. Quando eu comecei a treinar com Sintra, a gente era nós dois. Era só eu na água, não tinha equipe. Então, Acho que você tem que querer solitário. muito, né? Eu acho que, assim, além de você gostar, você tem que ter uma vontade sim. de você fazer aquilo muito bem feito, de você evoluir, né? Independente de você querer ser campeão mundial, ou você saber que você pode ser medalhista olímpica ou não, enfim. Mas eu acho que você tem que ter uma vontade, uma chama muito forte ali dentro de você para você continuar. Porque, cara, é o que você falou, você tá na piscina, a gente vai pedalar, se quiser eu vou pedalar 5 horas com o Fabinho, a gente vai ficar batendo papo se quiser 5 horas. Mesmo quando, entre aspas, você tá fazendo força, você ainda consegue conversar um pouco. Óbvio, fez uma subidona e tal, não, mas você consegue bater muito papo. Na natação, Não. é no Não. intervalo, na hora que você tá... E é Prepara, naquele vai. intervalo de 10 segundos, Então, né? são O que 3 dá pra falar em respiradas, 10 prepara, segundos? vai. Mas não é, eu acho que não é isso, é essa chama que você falou aí, que então. realmente parece que hoje as crianças, eu até tento, sabe, eu vejo que a criança tem talento, eu tento mostrar para ela como hoje ser atleta profissional vale a pena, né? A gente que pegou a seleção brasileira aí sabe, pô, viaja o mundo inteiro, hoje a parte financeira está muito melhor do que na nossa época, né, um tempo atrás. Só que assim, parece que eles não têm essa chama mesmo, essa coisa da rotina, sabe, do treinamento. Meu filho do meio nada, né? Tá nadando lá no Paineiras, ele tá Legal. agora fazendo 6 semanas lá, tá adorando, tem 11 anos. Ele tá naquela fase ainda de sentir um pouco, às vezes, a pressão, de, putz, eu não sei, falaram que o treino vai ser duro, daí ele fica com medo, semana que vem, como é que vai ser? Daí eu falo pra ele, eu tento, acho que daí faz parte, acho que às vezes um papel de quem tá em casa, dos pais, de muitas vezes tentar, não tô dizendo que eu acerte e que eu seja bom nisso, mas eu acho que tentar dar uma orientada. Então, eu tento acalmar um pouquinho ele. Cara, calma, se chegar na série e você não conseguir, você não conseguiu, faz o seu melhor. Se dedica, né? Pô, ele falou que é pra você fazer um A2 e o ritmo é tal, você vai até onde dá. Deu, beleza, não deu, tá tudo certo. Então entende, na outra série. Então acho que esse papel, às vezes, de você tentar fazer isso, de você tentar mostrar
a parte profissional, mas você tentar mostrar, que nem eu falo para ele. Um dia a Fabiola e o Abi foram lá fazer uma palestra lá para falar sobre o training camp que eles fazem, né? O summer camp, na realidade, para conhecer as universidades. Uhum. E daí eu mostrei para ele, eu falei, vamos lá. Ele falou, mas o que é? Eu falei, filho, nem sei direito. Eu já sabia, eu falei, nem sei direito o que é, mas vamos lá ver o que eles vão falar e tal. Daí saiu na semana, eu não falei nada, passou. Ele falou, pô, papai, você acha que eu consigo uma bolsa se eu continuar nadando? Então, eu acho que são mecanismos que você consegue, às vezes, despertar não só pelo prazer da natação, mas, de repente, ser uma outra cenourinha. Né? O amador não tem isso, né, Fabinho? Sim. Vou fazer uma prova, eu preciso de uma prova para eu treinar. Daí, na hora que ele se inscreve, vou me inscrever na Travessia da Poliana. Eu vou treinar. Eu acho que é ter o objetivo, né? Ter um objetivo na vida, porque não importa em qual área que a gente tá, é fundamental. É o que vai te fazer acordar cedo, é o que vai te fazer ter sonho, disciplina. Né? É ter alguma coisa para olhar lá na frente. Porque o que eu vejo, as distrações que a Poliana falou hoje são muito grandes. Então, para eles é muito mais viável eles serem um youtuber do que eles serem um nadador profissional. Porque dói, né? Ser nadador, ser atleta profissional dói, né? E tira, né? E te afasta disso daqui, né? Eu fico pensando em Mogi, por exemplo, quando eu comecei, né? Eu tinha o sonho de ser atleta olímpico, de ser o futuro Gustavo Borges, né? E assim, eu não tinha ajuda de pai, de mãe, meu pai nem sabia o que eu nadava, se eu nadava, se eu tava com medo, se eu não tava. Era assim, cara, eu não tinha apoio de ninguém, era meu sonho e eu fui à luta, entendeu? E não sei, hoje em dia mudou muito. Mas mudou, assim, cara. Mudou demais. Desculpa, tá? Mas assim, eu não gosto de nadar. Então eu falo que eu era um corredor que às vezes fazia triatlo, porque, cara, a natação não era, e teoricamente sou de uma geração, sou um pouco mais velho que o Fabinho, vivi com bastante gente que tinha essa mega paixão, entendi que precisava fazer, me dediquei bastante, nadei bastante tempo com o Albertinho e com o Felipe, para eu aprender de fato a nadar ali. Mas o que eu vejo é que assim, e o que eu tenho aprendido muito, a gente tem que tentar saber que essa geração ela é diferente. E se a gente tentar colocar 10% do que a gente viveu, cara, a grande maioria vai espanar. Eu acho que é saber lidar com a diferença, né? Agora, sabe, a gente não pode ser o tiozinho do amendoim, sabe, do estádio, que ficava lá, pô, saudade do Pelé, Cara, passou. Mas eu vou te falar, eu sofro como técnico. É difícil, cara. É difícil, viu? Pra gente profissional é difícil, viu? Ainda mais treinando a monstra, né? Essa aqui é toda tem as exceções, cara, né? Mas, cara, quando caía na água, eu nunca vi uma pessoa que gostava tanto de treinar. né? É a Fiona, dentro da água era, né? Era aquela verdinha ali, a ogra, e mais legal, saía assim, princesinha. Os dois, eles tinham uns pau na água, assim, violenta. Ela se xingava, aí saía... Tá, tudo bem, né? Ir embora pra casa. O pessoal achava que era só love, né? Durante o treino, mas saía, o salva-vidas ficava assustadíssimo. Né? Ô, Poli, agora assim, o pessoal entender, porque você é uma das pessoas que eu mais gostava de treinar, que eu vi, e tinha 1 a 1 que era coisa incrível, né? Ela aquecia pra 1,15. É sério. E conta pra gente, assim, uma série, deve ter sido antes da Olimpíada, uma série que te marcou, uma série de A1 e uma série de VO2 que te marcou, assim? Cara, tiveram muitas séries. No ano olímpico... Isso foi uma indireta pro Cinza. Tiveram muitas séries. Quase 15 anos tá de vendo? série. Eu tenho crédito ainda, né? Não, mas ela fala com brilho no olhar. Mas, assim, no ano olímpico eu tava nadando muito, assim. Era gostoso de treinar, assim, sabe? Sim. Porque... eu tive poucas baixas, assim, sabe? Porque todo treino que eu entrava na água eu fazia treinos muito bons. O meu A1 no ano olímpico tava saindo para um 4, um 5. Então, série de 100 é um 4, um 5, série de 200 para abaixo de 2,10. Pulso 150, né? Pulso 150. Série de 400 para 4,20. Isso na curta, né? Mas era isso. Assim, Ritmo de prova dava quanto? Só pra gente fazer um paralelo do que era o A1 e do que é o... Porque o grande ponto de um fundista é isso, né? A capacidade de sustentar uma intensidade por mais tempo. Né? Esse que é o grande segredo, né? E foi por isso que a Poliana, que eu vi que ela tinha que fazer maratona aquática, né? Porque na piscina, na época, tinha a maior prova no feminino, era 800, né? E eu via que a capacidade aeróbia dela era um negócio absurdo. Olha, assim. Ela meio que... Você
teve uma época que você mudou meio o jeito de competir no circuito mundial, né? Porque era todo mundo nadava meio que solto aí, e chegava no último quilômetro, acelerava e ia até um dia que o Sintra falou, cara, vamos acelerar já de início. Não foi? Foi. Já quebra a galera no começo aí. né? Porque o A1 dela era muito bom e... A gente começou, porque acho que foi início, né, falta de experiência. Então eu fui meio que no jogo de todo mundo e era aquilo, né, passava faltando 200 metros, a galera acelerava muito, quem batia na frente era a pessoa mais veloz depois de 10 quilômetros. E aí é exatamente isso que aconteceu. O Sintra falou, você está muito bem treinada, você tem uma natação muito melhor que as meninas, você precisa começar a aumentar o ritmo antes para não deixar na velocidade, porque a velocidade sempre foi meu fraco. E aí comecei a testar em algumas provas do circuito mundial e dando muito certo. E foi aí que eu falei assim, não, acabou, passou a última volta, 2,5 km de muita intensidade, para não deixar para definir no final. E foi assim que eu ganhei o circuito mundial, venci 9 provas de 11 que eu disputei, ganhei o mundial em 2013, saímos com 3 medalhas, né, lá do mundial, foi dessa forma, assim, nadando diferente, mudando a tática de prova. Porque eu lembro que de início quando vocês começaram a correr, era muito novo, né? Até a forma de alimentação, vocês estavam meio que criando como é que era. Tá? Porque, na verdade, quando virou esporte olímpico, é que assim como a Poliana, o pessoal de piscina começou a migrar para maratona aquática. Enquanto não era olímpico, era uma coisa meio amadora, assim, né? E aí começaram a entrar as atletas boas de natação, foram para maratona aquática. E aí o nível começou a aumentar também, né? E eu tenho uma série aqui que eu lembro antes da Olimpíada, que ela vai lembrar também. Ele vai lembrar mais do que eu. Eu lembro de tudo, tá tudo aqui. Que foi muito emocionante, assim, a gente fez na altitude, lembra? Antes da gente descer, a gente descia mais ou menos umas 3 semanas. Onde vocês estavam? A gente estava em La Loma, no México. E aí eu dei uma série para ela, era 30 de 100. Era 10 de 100 a 1, 10 de 100 a 2 e 10 de 100 a 3. E eu pedi para ela colocar o maiô de competição, que ela ia competir lá em Copacabana. E aí era com intervalo regressivo. Então era 10 a cada um 20, 10 a cada um 15, 10 a cada um 10. Né? O A3 a cada um 10. E ela, o A1 fez muito fácil, para, sei lá, a média de um 4, né? Aí o A2 ela já fez um pouco mais forte, um 3 e tal. E no A3 ela começou a fazer abaixo de 1 minuto. Ela começou, se eu não me engano, acho que os 2 primeiros para 1 minuto, 1 e pouquinho. E depois ela baixou para 59. E tava lá, tava eu, tava o Alex Heder, que era o fisioterapeuta dela. Tava o Ricardinho, que era o preparador físico. Tava lá o Eduardo Candiota. E aí, na hora que ela começou a fazer 59, a gente começou a ficar empolgado, porque 59, se ela fizesse um tiro de 100, ia ser para 59. E aí ela fez, cara, a maioria ela fez para 59, os 5 últimos eu pedi para ela pôr palmar, ela fez para 58. E aí na hora que ela acabou a série, ela saiu da piscina assim, a gente foi se abraçar, sabe? E ali eu senti, eu falei, eu não sei se ela vai ganhar medalha, mas que ela tá preparada para lutar por uma medalha, cara, a gente não tinha dúvida. E o lactato dela foi o maior lactato da vida dela, assim, deu 18,9, né? Então, assim, pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a dar treino para ela, a gente fazia série de produção de ácido lático, ela produzia 6 milimols, entendeu? Triplicou. Foi um negócio absurdo, assim. E depois eu dei, acho que 10 de 50 a 1, ela já lavou o ácido lático, já deu 1 ponto alguma coisa. Então a gente ali a gente teve a confirmação que, ela ganhou uma confiança, né? A gente foi muito confiante, que a gente sabia que a gente tinha dado... O limiar de dor, sabe? Eu acho que a confiança vem do limiar de dor. Porque você sustentar a dor numa série dessa, num treinamento em altitude, no último dia de treino de altitude, cara, pra mim foi o melhor treino psicológico da vida, sabe? Porque doeu muito fazer essa série. Muito. Mas eu acho que isso te dá uma, entre aspas, tranquilidade pra ir na dinâmica da prova, né, Poli? Confiança, exato, porque... Entra grande. Não é tranquilidade, parece confiança. Que a gente cresce. Porque você fala, beleza, se colocar em velocidade, eu não tô tão lenta quanto você achava que você era, porque você fez uma série dessa na altitude, você sabe que você ia ter velocidade para reagir ali, para se comportar na dinâmica da prova, porque
A maratona aquática tem um pouco disso que o triatleta, fazendo um paralelo para o principal público nosso aqui, que eles não entendem é isso. É que você fazer uma série na piscina é muito diferente do que vai acontecer na hora que você vai fazer ali na prova. Seja no lago, seja no mar, seja onde quer que seja seja uma piscina. Não é matemática simples, claro, né? Aqui na piscina eu fiz os 1.500 para 18, eu vou replicar isso no mar. Não, não vai. É outra dinâmica, tem correnteza, tem pé, tem cotovelo, tem uma série de coisas ali. Mas eu acho que te dá uma certa confiança para você, acho que foi isso, né, pro Rio ali, te deu uma confiança de você falar, que é o que o Sintra falou, medalha não dá para garantir porque a dinâmica é muito diferente, mas ele te colocou numa posição muito boa para você largar ali, né, Paulinho? É aquilo, a gente não tem controle sobre os nossos adversários, a gente tem controle sobre a gente. E o controle que eu tinha sobre mim, eu estava 100% confiante e segura que eu tinha feito o meu melhor. Quando eu entrei no mar, em Copacabana, para competir a Olimpíada do Rio, eu falei assim, eu quero ganhar essa prova. Eu quero ganhar isso aqui. Porque eu nunca treinei tanto na minha vida e nunca me senti tão bem, sabe? No auge da minha carreira. Eu tava me sentindo no auge da minha carreira. Poli, e quão importante foi tudo que aconteceu em Londres com você, para você acender essa chama ainda mais para tentar uma medalha no Rio? Como é que você reverteu, né, aquele quadro ali? Sabe quando é o último tiro? Sabe quando é a última bola do jogo? É aquela a última chance. Aí então você dá o seu melhor. Foi dessa forma que eu entrei na Olimpíada. E eu entrei para treinar para a Olimpíada. Que para mim era o meu último jogo. Era a minha última cartada. Era a minha última bola. Era a Olimpíada do Rio. Então eu dei de tudo de mim. Assim, eu me doei 100% do início ao fim do meu treino e do início ao fim da minha prova. Então, eu acho que foi esse o grande sucesso, assim, pra mim. Saber que eu tinha dado tudo de mim e que nada faltou dentro da minha preparação, nada faltou, nenhum arrependimento, nada que a gente pudesse mudar dentro da nossa preparação, sabe? Então, eu entrei na prova muito Você acredita que essa mudança, ela, tudo bem, você acreditou que era o último tiro, né, que era a tua última oportunidade ali, o Rio 2016, numa Olimpíada, mas você acha que você conseguiria, se desse para voltar no tempo, né? O sino existe, mas você acha que você conseguiria usar esse tipo de mentalidade para você se preparar para provas prévias ao Rio? Então, por exemplo, de você se entregar esse tanto, porque é óbvio que a gente sabe que tem uma maturidade psicológica e tem uma maturidade física, né? Ainda mais na tua prova. Uma coisa é a gente pensar num 100, 200 livres e falar, tá tudo certo, né? A maturidade ela é um pouco mais curta do que quem vai fazer uma prova como você fazia. Mas você acha que essa mudança da cabeça, você conseguiria colocar isso em outras situações antes? Para te falar a verdade, eu entrei na maratona aquática e já estava com 20 anos. E naquela época, 20 anos já era considerada uma idade avançada para natação. Já era você velha, começou né? também muito cedo, né? Você começou a ser campeã muito cedo, né? Não é diferente, né? Tipo, comecei natação com 5 anos. Ela ganhou o primeiro troféu com 14 anos. É muito novo. Muito hoje em dia é um negócio inimaginável, entendeu? Total. E assim, as coisas hoje em dia mudaram muito, né? Tanto no esporte quanto na natação. E naquela época, 20 anos era considerado uma idade já avançada. Então, eu, desde o início, principalmente das águas abertas na minha carreira, eu sempre tive a corda no pescoço, sabe? Era velha. Eu sempre tava meio que... corda bamba. Na corda bamba, o tempo todo. Principalmente porque a Ana Marcela era 9 anos mais nova, né? Então, assim, a Ana Marcela tinha o futuro todo pela frente e a Poliana era a velha da seleção. Sim. Então, eu acho que eu sempre entrei nas provas meio que com a sensação de que tava próximo do fim, sabe? E olha que, pô, eu comecei com 20 na maratona. Hoje, olhando pra trás, a gente fala, nossa, que absurdo, né? Mas na época, naquele momento, né? Mas foram 16 anos, 17 anos de águas abertas, né? Então, mas desde lá do início, eu já me sentia com a corda no pescoço, com a faca no pescoço, sabe? Então, toda prova que eu entrava, eu tinha que entrar para mostrar meu valor, para mostrar quem eu era. Mostrar que eu não estava velha, mostrar que tinham que sim me engolir e tinham que sim me apoiar porque eu estava dando resultado, sabe? E a média de idade, Poliana, já era... Quer dizer, dentro do circuito mundial também as outras atletas eram bem mais novas que você? Não, elas eram mais velhas. Mas é a mentalidade brasileira. Ok. Assim, então, e como é que foi você do lado de fora assistir aquela prova em Copacabana?
Eu quase Porque morri do coração. você é um cara muito nervoso, né? E eu tinha que alimentar, eu fazia Sim. parte, o técnico faz parte da prova, né? Então você imagina meu coração na hora que ela chegava na volta, né? Para eu alimentar ela, pô, eu tendo que segurar a emoção, ainda concentrar, né? Para alimentar direitinho. Não era fácil não, porque hoje eu vejo, né? Com os atletas que eu tenho, para mim era muito mais difícil, né? Lógico que sendo atleta você tem a emoção, mas sendo esposa, e assim, a gente vivia 24 horas juntos, né? Eu cuidava só da Poliana, eu dava treino só para a Poliana, né? Então era uma coisa assim, um pouco diferente. E para a Olimpíada, o que eu vejo, ela não gosta que eu fale isso aqui, mas ó, polêmica. Adoro. Boa. Você sabe que ela já estava com 33 anos, né? E assim, a nossa preparação foi perfeita. Tudo que a gente errou para Pequim, errou em Londres, a terceira vez a gente não vai errar, né? Então a gente fez tudo direitinho, né? Mas ela com 33 anos já não era a mesma fisicamente da Olimpíada de Londres. Então eu falo, se fosse a Poliana de Londres... Fisicamente, com a cabeça do Rio. Ela teria ganho no Rio. Ela poderia ganhar. Ela não gosta que eu fale isso, mas a gente sofreu muito, porque a recuperação dela já não era mais a mesma. E na maratona aquática não tem como você fugir do volume. É muito volume de treino. Então, assim, eu tive que rebolar para conseguir recuperá-la, né, de treino para treino. Teve várias vezes que a gente chegou na borda da piscina, o CPK dela estava alto, ela não treinava. E assim, a gente é espírita, né? E foi engraçado, assim, que nos últimos 6 meses, assim, a preparação dela para a Olimpíada, parece que Deus pôs a mão e falou assim, é a sua hora, você tem que ganhar essa medalha. Porque, cara, tudo que eu planejei, é difícil você fazer um macrociclo e dar tudo certo, né? De vez em quando você tem que ajeitar, não deu certo, uma competição, sei lá, né? E para ela, tudo que parece foi psicografado, assim, o macrociclo dela, sabe? Tudo que eu planejei, que a gente planejou, deu tudo certinho, foi perfeito, foi tudo perfeito, sabe? Não ficou doente, né, Poliana? A gente, na véspera da competição, a gente conversou sobre isso, né? Parece que Deus, assim, ajudou, parece que tudo estava direcionando para que ela realmente fosse a primeira medalhista, né, do feminino. O que você viu o que vocês viram? Você falou aqui do erro de Pequim e Londres. É difícil falar uma única coisa, normalmente, num processo desse, principalmente num ciclo olímpico e numa competição tão longa, né, numa prova ali tão longa. Mas o que você vê que você trouxe de aprendizado para o Rio? A primeira Olimpíada era tudo muito recente, né? A gente na maratona estava muito recente também, né? Então, o formato não tinha muita experiência mesmo. E assim, na hora da prova ela sentiu bastante assim, essa falta de experiência na situação na colocação durante a reta final, posicionamento, esse tipo de coisa. Para Londres, teve o fator da água gelada, né? Que foi uma coisa que desde quando falaram que ia ser Londres, a gente já sabia que ia ser no Hyde Park, né, que a água ia ser geladíssima e estava realmente gelada. Estava em torno aí, a água embaixo que estava no lago, depois quando começou a movimentar, disse que estava 14 graus, então é muito frio. Quem nada sabe que 14 graus é uma coisa assim... A Poli era muito magra também. Tanto que a menina que ganhou a prova, mas ela só ganhou a Olimpíada, que foi uma húngara, que era gordinha, né? Forte e que aguentava água gelada. Então ela só ganhou a Olimpíada. Depois ela não ganhou mais nada, né? Mas enfim, então foram erros assim na preparação também, estratégia, sabe? Uma série de coisas que parece que realmente a gente foi se preparando para chegar no Rio em 2016, conseguir a medalha, né? É que aos olhos do leigo simplesmente vai lá e nada, né? Mas que eu falei, parece para vocês é muito óbvio, para o Fabinho também, porque participou muito das provas, principalmente de triatlon ali, ele sabe. A dinâmica ali muda muito, né? Então, é o tipo de água, a temperatura da água. Mas esse foi um processo... quem tá perto na prova. Eu acompanhei muito os dois, porque a gente, apesar de eu ser amigo de infância do Sintra, a gente morou em Santos muito tempo e treinou junto. A gente foi vizinho, pô. Vizinho. Eu morava no 7.3 e ele morava no 7.4. E eu me lembro
logo que eu cheguei em Santos, eu encontrei o Sintra na faculdade, eu falei, pô, o que você tá fazendo? Ele falou, cara, tô parando de nadar, vou começar a treinar a minha namorada ainda, né? A Poliana e tal. E eu comecei a treinar ela e, cara, a gente começou só mudar alguns detalhes e só ajeitei a virada dela, ela melhorou 30 segundos, alguma coisa assim, no 1500. Fazia não sei quantos anos que ela não melhorava. Então, eles, pelo que eu conheço eles eram super atentos a todos os detalhes, sabe? Na parte nutricional, na parte médica. Gente, nos últimos 4 anos, na última ciclo olímpico, eu tava, negócio paranoico, assim. Depois eu conto. Termina que depois eu vou contar pra vocês. Pode terminar, porque assim, eu me lembro. Mas é porque todo detalhe super importa, né? Na parte de preparação física, né? Tudo. Esporte profissional, todo pequeno detalhe faz muita diferença. E na maratona aquática é muita experiência. Então não é assim, consigo nadar 10 quilômetros, vou lá nadar com a galera. Não vai. Entendeu? Pode ser. Você pega muito nadador de 1.500, muito bom, chega em maratona aquática e não consegue nem dar uma volta com o grupo, né? É experiência, é saber se colocar dentro do pelotão, é saber o momento certo de atacar, é saber de ritmo, né? Alternância de ritmo, vai ficar no vácuo, não vai tomar porrada no meio do pelotão, não vai. E assim, não... Tem que dar porrada. Não, às vezes tem que adianta. Defender seu espaço, né? No final, no último ciclo olímpico, ela aprendeu. No começo, ela tomava muita pancada. Depois, ela sabia se Não é para ser maldoso, né? Você defendeu o seu espaço ali, né? Tem hora que tem que ter isso mesmo. Eu acho que a maratona aquática não é só você nadar, né? Você tem que saber fazer a sua estratégia dentro da estratégia de prova de outras pessoas. Né? Então, é muito mental também, sabe? Uma capacidade de leitura do momento e tomada de decisão muito rápida. Exato. Né? Agora, eu como técnico, por exemplo, eu estava paranoico nos últimos 4 anos, assim. Quando a gente ia viajar, por exemplo, uma etapa da Copa do Mundo, no voo, de meia hora eu acordava ela para se hidratar, de hora em hora para ela comer, para ela levantar, para caminhar um pouquinho para a circulação, fazia massagem no pé dela. Teve uma prova na Hungria, eu lembro, por exemplo, que eu liguei para o hotel para saber como era o hotel, para saber se tinha piscina, porque aí se a gente quisesse soltar, por exemplo, que para ir treinar na piscina oficial tinha que pegar ônibus, tinha que não sei o quê. O quarto dela não podia ter ninguém em cima, a gente tinha que sempre estar no último andar. Eu não queria ninguém de um dos lados, então a gente ficava sempre no quarto que ficava de um lado, tinha gente, do outro acabava isso. Cara, que a janela não podia ficar na rua. Eu ligava pro hotel, eu não falo fluente inglês, Poliana fala, então eu fazia ela ligar pra gente saber, era nesse ponto assim. Por quê? Porque alto rendimento, nesse nível, para você ser um medalhista olímpico hoje, é detalhe. E isso eu fui aprendendo com o tempo. Sim. Então, assim, e a gente ensinou muito, assim, essa geração da Ana Marcela, depois que continuou, que hoje é campeã olímpica. Vocês abriram a talvez pela rivalidade ela não vá aceitar muito, mas a verdade é que a Poliana mostrou muito, né, essa parte de ser detalhista, né, de profissionalismo. Para vocês terem noção, no início, né, quando a gente começou a entrar pro circuito mundial, o campeonato mundial, a gente sempre ia para as provas, né, principalmente na Europa, aí às vezes fazia conexão em algum país, né? E aí nesse tempo de conexão, a gente vai comer alguma coisa, né, vai descansar. Aí a gente sempre procurava um restaurante bom para poder comer, mesmo, né? Comida. E a galera da seleção ia no McDonald's. Você acha? Tipo, é um absurdo isso, né? A gente. Mas nesse período, por quê? Porque não tinha um nutricionista da equipe e ficava tudo em aberto. Não tinha nutricionista, ninguém pensava nisso. Só que aí a gente foi mostrando, né? Pô, eles estão comendo. A Poliana foi dando comida de verdade. Aí fui dando resultado. Aí a galera foi, não, peraí, então tem alguma coisa que ela tá fazendo que a gente tá fazendo de errado. E aí começaram a mudar algumas coisas e a gente foi mostrando que esses detalhes são realmente importantes. Até em relação a treinamento, né? Quando a gente começou na maratona, tudo era muito... a maratona estava no começo, né? Então a gente não tinha nada falando sobre treinamento para maratona. A gente teve que ir no erro e no acerto, né? E foi legal que, assim, primeiro mundial que a gente foi em 2006, a Poliana já foi medalhista, né? Foi a primeira medalha da história de uma atleta feminina nos esportes aquáticos. E eu lembro quando a gente chegou, foi na Itália, foi em Nápoles, na Itália. Quando a gente chegou no hotel, eu lembro da gente chegar no refeitório para comer,
a seleção brasileira chegando, e eu lembro da cara dos outros atletas dos outros países, dos técnicos e tal, Itália, Estados Unidos e tal, e olharam pra gente com um ar assim meio de que, chegaram os brasileiros ali, ó, vieram passear, mais uma vez vieram passear e tal. E o legal é que no último ciclo olímpico, quando a gente chegava nas competições, era ao contrário. O pessoal, principalmente no feminino, as meninas olhavam a Poliana, a Ana Marcela e falavam, puta, chegaram as brasileiras, meu Deus do céu. Ferrou, entendeu? Então, assim, e no treinamento também. Quando eu comecei a dar treino, a gente, até falando porque no último ciclo olímpico deu certo, eu demorei mais ou menos, no erro e no acerto, uns 8 anos para saber o que a Poliana precisava fazer para dar resultado. E foi aí que ela foi campeã mundial, campeã do circuito mundial, medalhista olímpica. E o legal é que, assim, no último ciclo olímpico, a gente passou a ser referência. Então, eu percebia que durante os treinos, antes das competições e tal, os técnicos ficavam de olho no que a gente estava fazendo, entendeu? Eles ficavam de olho, o que eles estão fazendo? Né? Porque está dando certo, pô. A gente tinha 3 atletas, Ana Marcela, Poliana e o Alan do Carmo, que estavam dando resultado, né? Toda a competição, né? Seja mundial, circuito mundial. Então a gente virou referência, né? E isso, pô, era um grande orgulho que a gente tinha, né? No final a gente passou a ser referência em tudo na maratona. O quanto que vocês acham importante, eu não sei se desde que a Poliana efetivamente começou na natação profissional, você já tinha um trabalho psicológico ou não, se quando migrou para longa distância, o quão importante você considera o trabalho, porque hoje de psicologia esportiva, porque hoje a gente vê que o atleta, às vezes, começando já de início, dependendo da modalidade, ele já tem um acompanhamento. Eu acredito que, eu não sei se no passado também era assim. No passado, tá. Era a gente com a gente mesmo, e olhe lá, né? Com patrocínio ainda, né? E não tinha, eu fui ter acompanhamento psicológico um pouquinho antes de Londres, mas não gostei. Talvez peguei um profissional que não era o certo pra mim. Até porque um trabalho de psicologia é isso, né? Muito pessoal. Mesmo que pessoal. não seja do esporte, né? Uma pessoa vai fazer muito uma terapia, pessoal. ela tem que escolher uma pessoa que ela tem uma empatia. Exato. Eu até brinco, falo pra minha esposa, tem que bater a capoeira. Se não bater a capoeira, É muito... vai pra outra roda. Porque, é muito de feeling de ter a pessoa certa pra você. E não foi a pessoa certa pra mim, então eu fiquei um pouco, até com um certo preconceito com a área. E aí, depois de tudo que aconteceu em Londres comigo, eu fiquei em depressão, e aí eu tive que procurar um trabalho mais a fundo pra mim. E aí eu encontrei a Regina Brandão, que é minha psicóloga. E aí ela fez um trabalho totalmente diferente do que eu tinha feito pra Londres. E aí eu falei assim, era realmente isso, eu não achei o profissional correto pra mim, e agora eu encontrei. E a Regina me ajudou demais nesse processo de cura mesmo, né, de depressão, cura e cura talvez da natação, sabe, da natação me curar mesmo, porque eu entrei em depressão por conta da natação, mas ao mesmo tempo foi a natação que me tirou da depressão, né, porque foi a falta da água, a falta do treino, da natação que eu ressurgi, né. E ela chegou a parar de nadar depois de Londres. Ela chegou a parar de nadar 3 meses. Daí ela sentiu falta. Totalmente. Totalmente. E aí depois que eu comecei o trabalho com a Regina, hoje em dia, pô, eu digo que tem que ter, sabe? Principalmente os atletas profissionais. A gente passa por muito estresse, muita pressão. E não é pressão de fora, é uma pressão interna, porque a gente dedica a nossa vida totalmente pro esporte, e a gente tem uma chance em 4 anos. É muito pouco. A natação, às vezes, o atleta tem 3, 4 provas para nadar. A maratona aquática tem uma chance. É uma chance em 4 anos. São muitos dias que a gente treina para ter um dia, né? Pra gente fazer o nosso melhor. Então é uma baita de uma pressão. E o problema é a rotina saber lidar também, com isso, né? E ela conseguiu tirar o medo do tubarão? Tubarão, não. Não, mas você brinca. Até é legal ela falar que no começo ela tinha mesmo. Ela gritava. Sou eu. Você não gostava, né, da sensação ali no mar? Não, né? eu morria de medo de nadar no mar. Até hoje. Por né? incrível que pareça, né? Assim, é irônico dizer, né, que a pessoa que mais tinha medo de nadar no mar foi a pessoa que abriu caminhos para as mulheres no mar, né?
Mas eu ainda tenho medo de nadar no mar. Eu não nado, assim, super Sozinha. tranquila, sozinha. Se tá um pelotão, se tá uma galerinha, aí beleza, eu vou. Mas eu sozinha no mar, botar minha touca aí e entrar no mar sozinha, eu não vou. Não. Caramba. Eu achei que era só coisa de triatleta, é isso? Encostou uma folha. Agora mudando de... Aquela pergunta polêmica, vai. O que você acha dos triatletas? Vai? Não, o que você acha? Como é que você tá vendo o triatlon? Vamos começar, vamos com calma. Boa. Vai, namora, pega na mão. Você tá chegando... Esquema carnaval, meu. Bom, eu cresci no meio de triatleta, né? Lá em Mogi, a gente tinha uma geração lá, o Fabinho, o Marcelo Ortiz é meu vizinho de muro, da BR Sports. Legal. A gente cresceu junto, né? Tinha uma geração bacana lá, o Ivan Albano, né? Pô, a gente era irmão ali, a gente começou todo mundo junto. E só que eu era o único que nadava bem, então eu fui para natação e o pessoal foi para o triatlon. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar depois em Santos, né? A gente chegou a ter 28 triatletas treinando, lembra? Eu comecei dando treino para Poliana, o Fabinho mudou lá para Unimonte, né? Para Santos. Aí ele pediu para treinar um dia comigo, aí chamou outro dia o Chiro, chamou a Fernanda Garcia e veio o Fred, veio. Cara. A gente tinha 28 triatletas lá. E era legal porque, assim, eu tinha algumas ideias pro triatlon, né, que eu consegui fazer com eles, e modéstia à parte deu certo, assim. Eu ia para ver, por exemplo, Internacional, o Troféu Brasil, os 10 primeiros, 8 treinava comigo. Né? Ele falava, o importante é sair bem da água. Eu nem via ciclismo. Eu ia para ver a natação, daí o ciclismo eu voltava para casa, tomava café, não sei o quê, e ia ver a chegada só, que era o que interessava para mim. Mas enfim, e eu brigava bastante com eles, assim, porque assim, até hoje é assim, que eu tenho atleta amador, né, na assessoria, e eles acham que é chegar a fazer 3.000 rodados e que vai melhorar a natação. E não é assim. Né? E na época, assim, eles treinavam com a Poliana. Fazia anaeróbio, né? Fazia paraquedas, que na época ninguém fazia, né? Treino de força e tal. E dava super certo. Né? Bom, depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Pinheiros, né? Em 2018, 2019, né? Foi antes da pandemia. E tive a oportunidade de viajar com eles para algumas etapas do circuito mundial, né? E no triatlo, existem 2 tipos de natação, né? O do Ironman, que realmente é uma coisa mais aeróbica, uma coisa mais longa, né? E o olímpico, que é totalmente diferente. Hoje a natação olímpica, na época, eu cresci escutando isso, que a natação no triatlo não é o que decide. E hoje no olímpico decide sim, decide a prova, né? E as provas, por exemplo, em Mooloolaba, lá na Nova Zelândia, não lembro como chama a cidade, mas eles colocam, por exemplo, uma boia a 200 metros da largada. Então, assim, o atleta que não conseguir nesses 200 metros virar a boia no pelotão da frente, acabou. Na natação, acabou. É o que o Miguel falou, né? Aqui. O Miguel falou, tem que ter velocidade. Para os 300 metros iniciais, que o 1.500 dele nem é tão bom comparado com os 400. Mas dele. Isso eu treinava com eles. Então, o que eu fazia? Você tem que sair os primeiros 200 metros rápido, veloz, para você estar no pelotão da frente. Porque várias provas, o Miguel, o Matheus, por exemplo, falava, eu tinha mais energia para ir, mais natação para ir mais para frente, mas eu não conseguia, porque eu ficava encaixotado, né? Então a gente começou a treinar isso no Pinheiros e eles foram super bem, assim. Então, e são coisas assim que hoje no triatlo é importantíssima a natação. Hoje, na natação, no triatlo olímpico, né? No Ironman ainda dá para, né? Ir tranquilo, depois no pedal e tal, mas no olímpico não. E o que eu vejo, a grande dificuldade hoje do olímpico é que os técnicos, né, não recebem bem para dar treino para quem quer ir para a Olimpíada, para atleta olímpico, né? Para fazer o olímpico. Então, o que eles preferem? Eles preferem fazer assessoria para ganhar dinheiro. Então, é o pessoal que faz Ironman e tal. E a gente não tem renovação, né? São poucos aí. No masculino teve o Miguel, que apareceu bem. E o Manuel, né? É o Messias. É o Messias, mas o Messias já faz um tempinho, né? Já é outra geração, né? E eu não vejo renovação e, assim, a gente não vê quantidade, né? O problema é a quantidade. Outro, né? Tem o Antônio Bravo, né? Mas renovação mesmo, assim. Muita gente, tipo... E sem quantidade é difícil você tirar. Franceses, Com certeza.
E o que está acontecendo no Brasil é isso, que o pessoal, os técnicos não recebem bem para dar treino para atleta olímpico, então eles vão para assessoria, para fazer Ironman e tal. E aí, o triatlo não tem uma categoria de base, né? Tipo, não tem um clube, um local de formação, que o atleta se forme triatleta desde de criança. Projetos, ele depende praticamente, tirando o SESC, ele depende 100%, 100% exclusivo assessoria esportiva, praticamente. Ou ex-nadador, né? Mas foi o caso do Fabinho. Então, mas é aquela coisa que, assim, para formar, para você começar a fazer, vai depender de chegar alguém com 14 anos de idade, que já nada, porque já vai ter que estar nadando, né? Para ser um molho, já vai ter que vir com histórico de natação, que não adianta começar com 14 e vai ser que nem eu, vai ser um meia boca ali, entendeu? Que vai depender muito de um talento natural para ele poder ter algum resultado, mas a nível profissional, de renovação, olímpico, tudo, acaba não acontecendo, não tem como. Então ele depende muito disso, né? E eu vou te falar, esses poucos atletas aí que se dedicam, né, ao olímpico e tal, tem uma grande parcela que só quer tirar foto pro Instagram. Essa que é a verdade. É a verdade. Né? O triatleta, tem muito triatleta que em vez de treinar, né, pensa no Instagram. Isso aí é um horror, né? Até na natação. Mas isso que aí... hoje Mas aí sim, é o mais rentável, é o mais rentável. É onde ele, infelizmente, na mentalidade muitos dele, é onde fecha a pouco conta. exige de resultado e exige mais de foto no Instagram. Então, esse é um problema. Na tua época, Poliana, falando de patrocínio especificamente, acredito eu que para natação, eu não sei o quanto que as empresas de material esportivos voltada para natação, eles tinham interesse no atleta e aí pagar salário, sei lá, bônus por colocação, algo que acontece no triatlon, ou não, o fato de vocês estarem o tempo inteiro dentro da água e aí você não tem propriedade e marca aparecendo o tempo inteiro, mesmo em TV, etc. Era difícil captar patrocínio. Claro, talvez, não sei, eu não vou dizer que hoje é mais fácil, mas o que acontece hoje empresas, a primeira tacada da empresa é material e ela fala que não tem verba. No caso da natação, era difícil essa captação de patrocínio, onde você tentava ter um salário por meio desses patrocinadores, ou não? Naquela época, não tinha tantas redes sociais, né? Foi aparecer, assim, no final da minha carreira, né? Lá, mesmo para Rio 2016, nem era tão forte ainda. E a natação sempre teve esse problema, né? De lugar para a marca aparecer. É a touca, maiô e só no momento que o nadador tá enfileirado lá para entrar na água. Então sempre teve esse problema. Material esportivo, o forte é Speedo e Arena. Eu tenho patrocínio da Speedo ainda até hoje, né? Já tem 15 anos de parceria com a marca. Isso é legal, porque exatamente. Que a gente vê que não acontece muito com outras modalidades, por exemplo, com a corrida. Então, ou que seja embaixador ou um patrocínio vitalício, muitas vezes separa e a marca vira as costas. Exatamente. A Speedo foi, assim, muito parceira. Tá dentro dos meus outros projetos, né? Com a Travessia, com o Instituto, com a minha assessoria. Então, a Speedo realmente foi uma marca que foi muito importante para mim, porque eles acreditaram no meu trabalho lá no começo. Então, a gente começou com o patrocínio em 2007 e a gente já fez um contrato bem longo lá, bem no início. Então, eles realmente acreditaram, assim, em mim. Fora a Speedo, eu tive patrocínio da Sabesp. O que o atleta de natação mais ganha é do clube. Né, o clube tem lei de incentivo, tem patrocínios do clube e aí ele repassa para os atletas. O patrocínio privado não é tão forte comparado com o do clube. Não, naquela época, sim, né? Sim. Hoje, com as redes sociais, os atletas têm ganhado mais espaço por isso, né? Não precisa tanto da televisão para aparecer a marca pode aparecer nas redes sociais do atleta. Aí fica mais fácil também até de dar esse retorno pro patrocinador. Mas o maior patrocinador na época foi o Correios, né? O Correios. Na época, o Correios... Que era o patrocinador da CBDA. Da CBDA. O Correios ajudou muito a gente. É que a natação acho que enfrenta um grande desafio, que é você poder expor a marca, né? Porque, assim, você tá na água, vai aparecer a touca, que normalmente é a da confederação, né? E o óculos, né? Naquela... Tem o traje ali, enfim, o maiô que vai usar e tal.
mas ele é muito limitante ainda, né? Que E você aparece pouco na TV também, né? Naquela As época provas era difícil aparecer muito, na era TV. muito camiseta, né? Então a gente vendia o espaço na camiseta, onde que cada patrocinador ia aparecer na camiseta. Então o ombro era um valor, manga era outro, peito era outro. E porque na época ainda tinha Troféu Brasil, campeonatos brasileiros passavam na Sport TV, né? Hoje em dia não tem mais, não temos mais a maratona esse, aquática a gente tem até mais espaço, né? Porque aparece, tem o Rei e Rainha do Mar. E como é que tá a renovação da maratona aquática? Então, isso foi uma briga que eu sempre tive com o Araci na época, que já faleceu, né? Porque a gente teve uma geração de ouro de maratona aquática aí. Poliana, Ana Marcela e Alan do Carmo. E eu falava, olha, a gente tem que aproveitar essa geração, porque não vai ser para sempre. E eu percebia que eles tinham a ideia de que a Poliana vai parar, Ana Marcela vai parar e vão vir outros. Vai ser para sempre isso. Acham que é natural o processo e não é assim. E né? não é. E assim, os outros países estavam se mexendo, né? Então, por exemplo, a Itália estava começando a levar atleta juvenil. Eles chegaram a levar 10 atletas juvenis para a etapa da Copa do Mundo. E a gente, na época, a gente até conseguiu levar alguns, né? Mas não teve sequência. Então, o que eu vejo hoje, o panorama? Infelizmente, quando a Ana Marcela parar de nadar, a gente, cara, praticamente acabou a maratona do Brasil. E a gente, em 2013, em Barcelona, a gente foi campeão mundial. Pouca gente fala isso, mas a gente ganhou o Mundial de 2013. A Poliana ganhou 3 medalhas, a Ana Marcela ganhou 2 medalhas, né? A gente ganhou medalha de revezamento também na época e tal, e a gente foi campeão mundial. E eu acho que, infelizmente, a gente perdeu uma grande oportunidade de massificar mesmo o esporte, embora o esporte, a maratona, ainda continue crescendo, né? Você vê hoje, todo final de semana, aqui em São Paulo, tem uma travessia com mais de 1.000 atletas, enfim, a travessia da Poliana teve quase 1.500 inscritos. Isso é muita gente. Na piscina, por exemplo, você não consegue juntar 1.000 atletas, é um negócio... Não, isso é uma competição de 3 semanas. Entendeu? Então, eu brinco que é a natação do futuro, está crescendo. Mas em relação à renovação, tem que ter um trabalho por trás disso, entendeu? Mas será que isso daí não está assim, muito relacionado um pouco à cultura esportiva do país, não só da maratona? Porque, por exemplo, tivemos Gustavo Kirten. Veio mais um ou outro. Esse é o grande veio exemplo. Um Belucci, né? Assim, de geração, porque teve Meligeni, teve Sareta e tal. Veio o Belucci, que foi um pouquinho fruto disso. A natação, a gente teve ali do Gustavo, veio uma geração. Cielo, né? Veio o Cielo, daí o Bruno Fratos veio ali na sequência, o Nicolas dando uma sobrevida insana com 40 e poucos anos ali no Borboleta, mas a gente perde, às vezes, o exemplo que a gente tem para a gente poder fomentar. Será que não é isso? Não é uma falta de cultura esportiva, seja na escola, que seja em projetos do governo ou da iniciativa, sei lá, privada, enfim. Mas o principal que eu vejo, eu acho que também é isso, mas o principal é que no caso dos esportes aquáticos, perdeu o patrocínio, né? Então, financeiramente... E os clubes, atualmente, eles têm dentro do clube as equipes de maratona aquática ou é um nadador que nada lá e... Alguns, né? Alguns têm. Santa Cecília tem, que foi onde a Poliana ganhou a medalha olímpica, né? O Corinthians tem, né? Grêmio Náutico União. Esse Grêmio Náutico é bem forte em maratona. Lá do Rio Grande do Sul. Foi, né? Tem tradição, né? Mas é complicado. Infelizmente, eu não vejo um futuro muito promissor na maratona, não. A parte do patrocínio, de fato, faz sentido, porque se a gente pensar, por exemplo, no vôlei, o vôlei cresceu o que cresceu depois da medalha de 92, mas porque o Banco do Brasil ficou bancando 30 anos. A Bandeirantes tudo, também né? começou a passar na Globo depois. Exato, transmitia jogo. Foi uma junção de tinha coisas. jogo no Mineirinho, tinha jogo no Ibirapuera, tinha no Maracanãzinho, e era a entrada gratuita, e as pessoas ganhavam camiseta e ganhavam boné, e as pessoas gostam disso, né? Assim, e o esporte precisa dessa exposição, porque, como vocês falaram, hoje a natação não tem um fim, que num Maria Lenk, não passa. Mesmo o triatlon, né? A dificuldade que se existe do triatlon também é muito semelhante a essa, porque a empresa, por mais que o dono da empresa, que tenha bilhões, ele fala, eu gosto, mas dinheiro eu não vou rasgar, né? Não vou ficar colocando aqui, sendo que isso não vai ter um mínimo de repercussão, não vai ter um retorno ali, né? Então tem essa contradição na maratona. A maratona está crescendo,
né? Principalmente entre os amadores e Isso que eu ia tal. falar, acho que muito amador. Muito, a natação em águas abertas está crescendo muito no público amador. Eu acho que está muito indo para o caminho que o triatlon está indo, sabe? O amador aumentando muito, mas o profissional ficando um pouco para trás, assim, no sentido de crescimento. Será que também não é pelo fato de os poucos profissionais, ainda que não estão no topo da pirâmide, não encontrarem provas com premiação? Aqui no Brasil não tem nenhum. Não tem? Não tem nenhuma prova com premiação. Como não? A sua tem premiação. A sua A travessia minha prova tem. A minha prova é pouco, tem mas premiação. tem premiação. Na maratona tem. É. Mas assim, é complicado. A gente não consegue entender também. Tem que ter um projeto, mas tem que ter grana, né? Para a CBDA, né? A confederação tem que fazer um projeto a longo prazo, né? Mas tem que ser, sem dinheiro fica difícil para você fazer. Como é que você vai levar atleta, por exemplo, o juvenil, para a etapa da Copa do Mundo se não tem dinheiro? Mal tem dinheiro para levar os campeões, os profissionais mesmo, entendeu? Então é complicado. Hoje a CBDA está passando um aperto financeiro aí. Muitas vezes o COB tem que ajudar, né? E ainda com alguns nomes ainda trazendo notícia, né? Na natação, por exemplo, de piscina, nós temos 2 medalhistas olímpicos, Bruno Fratos, em 2 provas assim bem tradicionais, né? Que é 50 livre, né? E 200 livre. Mas é difícil, é diferente. E mudou muito, né? Esse negócio. Hoje, por exemplo, no Brasil, na última Olimpíada, a gente teve 20 e poucas medalhas olímpicas. Então, hoje, uma medalha olímpica, ela já não tem a mesma repercussão que tinha quando a gente era criança. Por exemplo, o Ricardo Prado foi inaugurar a Sport Art, que era a academia onde a gente começou a nadar. E quando ele foi na inauguração, a gente foi na inauguração, ele chegou de carro de bombeiro, era uma coisa assim, Mogi foi Parou, né? Hoje em dia já não é mais a mesma coisa, entendeu? Porque a gente tem 20 e poucas medalhas olímpicas, entendeu? Então parece que não tem. E eu acho mais. Que a rede social, né? Porque a pessoa ela acaba vendo. Que nem você fala assim, o Nicolas vai lá às vezes lá no clube. Cara, ele fica lá, ninguém vai falar com ele. Daí eu olho assim, sou amigo dele e tal, mas converso com ele assim, e eu juro, teve um dia que eu fiquei 1 hora batendo papo com ele, só veio meu filho falar com ele. Mas nenhuma criança que nada. Estranho, né? Daí você fala, caramba, olha o exemplo que é, né? Não, e se bobear, nem os pais conhecem. Não, a grande maioria não sabe. Deve olhar só falar que é esse mamute, né? Porque é gigantesco, mas falar, não as tem redes sociais. Porque daí a pessoa vê tanto que ela fala, é ele ali, ó, o cara lá, tá bom, né? Eu vou te Mas dar um apesar exemplo. de que não é tão ruim assim, porque o ídolo fica mais próximo das pessoas em comum. Perfeito. E ele acaba entendendo que aquele cara é de carne e osso e que é possível. Não, se ele isso conseguiu, sim, mas eu digo, essa coisa consigo. do acesso, porque que nem o Ricardo Prado, na época que foi lá, ou você via naquele momento, ou você não via. Nunca mais. E não é só pessoalmente, você não via nem nada. Ou se ele ganhasse alguma prova para sair notícia no jornal. E quando eu vi ele nadando, eu falei, cara, eu quero nadar igual esse cara. Né? Acho que você teve o mesmo pensamento também. Sim. E é engraçado. Não deu muito certo, né, Fabinho? Não. Mas você sabe que ele teve o irmão dele, o André. Vocês falam Carvalho, mas a gente em Mogi fala Botelho, chama eles de Botelho. O André foi o primeiro nadador que eu me inspirei. Foi a minha primeira inspiração, foi o irmão dele. O irmão dele nadava muito. O André foi campeão paulista, né? Foi campeão brasileiro, acho. Sim, finalista de categoria. Brasil. Eu lembro de ir na academia para ver ele treinar. Ele já treinava em Americana na época, que ele é bem mais velho que a gente. E eu lembro de ir na academia porque eu fiquei sabendo que o André estava treinando lá e a gente foi para ficar vendo ele na janelinha, assim, para ver o irmão dele treinar. Então, assim, a genética tinha mas ele que não deu certo. Mas, enfim, vou ser polêmico aqui. As redes sociais acontecem umas coisas engraçadas, né? Tem atleta hoje, por exemplo, da maratona aquática, que chega na competição e as pessoas vêm tirar foto, pedir autógrafo, como a Poliana, por exemplo, e que nunca pegou uma seleção brasileira. Caramba. Mas o cara é tão marqueteiro, cara, na rede social, o cara fez um trabalho tão fantástico que o cara virou ídolo, cara. Ontem mesmo eu tive reunião com um fornecedor e aí eles falam, porque, nossa, aquele triatleta tá andando muito bem. E eu olhei assim, mas eu falei, não, mas ele é amador, pô. Não, ele pegou vaga pro Mundial. Eu falei, pô, tudo bem, não vou tirar os méritos, né, mas é amador, ele só... É outra história. É fruto das redes sociais. E você acha que a tendência é piorar esse eu acho. processo? Eu acho.
perde um pouco, banaliza, entendeu? Uhum. Vira assim, as pessoas perdem um pouco de noção do que realmente é bom e do que, sabe, é uma mistura. Eu acho que as pessoas precisam entender que número de seguidor não quer dizer sucesso naquilo que faz. Exato. Né? Números, às vezes o cara tem é diferente do qualitativo, o né? cara tem milhões de Exato. seguidores, mas isso não quer dizer que ele é bom naquilo que ele tá fazendo. Ele é bom nas redes sociais, Exato. né? É bom em fazer o marketing dele, é bom em fazer edição de vídeo, sei lá. Mas isso não quer dizer que o cara é um bom triatleta, é um bom atleta, né? Como é que tá a travessia de vocês? A gente falou ali se passar rapidinho, falou da premiação. Esse ano aqui vai ter agora meio do ano, quase perto do meio do ano, não é isso? Isso, Felipe? 4 de junho. 4 A de galera junho. já tá Aqui em convidada São aí. Paulo. Aqui em São Paulo vai ser na represa Guarapiranga, ali no... Água limpa, tá? Água limpa, Água galera. limpa, pessoal. Roupa Já... de borracha liberada? Roupa de borracha liberada. 4 de junho. Né? Vai estar gelado Legal, lá, hein? legal. Não, mas a média de temperatura de água lá nessa época do ano é 23 graus. Ah, tá. E vocês fazem etapas ou não? A gente faz 2 etapas no ano. 2 etapas? É. Aí no final do ano a gente tem no dia 3 de dezembro na Praia de Bora Bora, em São Sebastião. E se inscreve onde? Se inscreve no site do Ticket Sports, tem nosso link lá no nosso legal. Insta. Entra lá, se inscreve lá na nossa prova. Tem prova de 500 metros. Quais as distâncias? 500 metros, Tem 1.000, biatlon também, né? 500, A4. 1.000, 2,5, 5K e o A4. O A4 é 1K nadando e 5K correndo. Aí essa etapa agora a gente colocou Corrida Kids pra que galera legal. levar Isso é levar legal. a criançada. Eu ia perguntar. Luquinha já Como é que tá a vida inscrito. de mãe e pai? Olha, Mudou tamo no desafio, viu? Porque nunca imaginei que fosse tão pesado, desafiador, cansativo, mas ao mesmo tempo, assim, a gente fica babando no Luca. E ele já tem um viés pra natação ou ainda não? Ele gosta de água, ele ama água, muito. Mas ele gosta mesmo é de bola, Ele viu? gosta de bola, é. Vai ser jogador do Corinthians. Com a alegria do pai e da mãe, vai ser centroavante do Corinthians. Ele gosta de bola. Acordou, ele já pega a bola. Caramba. E quer jogar bola. Legal. Não Muda a vou vida, achar né? Muda a vida Muda a vida, demais. muda a vida. Às vezes eu até, quando a gente começa a falar assim de natação, lembrar o que aconteceu, eu falo, cara, foi nessa vida? Dá a impressão que foi outra vida. Parece que sou outra pessoa, sabe? Depois que eu tive filho. Porque muda muito. Muda muito. Nossas prioridades mudam muito. Nossa vida muda muito. Mas é entender o nosso momento, sabe? E entender também que a gente não precisa abrir mão de muitas coisas, sabe? A gente consegue fazer um pouquinho de tudo. Exato. É diferente e a logística é mais trabalhosa. Mas dá pra fazer um pouquinho de tudo. Com certeza. E você tá nadando ainda? Então. A próxima pergunta. Eu nado quando dá. Assim, quando eu consigo Mas um ainda é tempo pra prazeroso treinar. pra você? Muito. Nossa. Não deu bode quando parou ou não? Então, eu decidi parar de nadar porque eu tava começando a ficar com bode. E tem muito atleta de natação que nunca mais quer saber de água na vida. Pô, a Flavinha foi essa, né? A Flávia Delaroli. Voltou agora. Voltou agora, mas ele é um desse. Ele parou de nadar e parou. Nunca mais entrou na água pra treinar. E eu não queria isso, porque eu gosto de nadar. Sempre gostei, sempre foi minha paixão. E eu não queria ficar nesse ponto. Perfeito. E eu comecei a entender que não, tô chegando ali, tô ficando de saco cheio. E aí eu falei assim, não, tá na hora de eu parar. E aí eu parei, fiquei uns 3, 4 meses sem entrar na água. E aí, agora É que assim, depois que o atleta se sente realizado, acabou, não adianta. A gente até tentou depois da Olimpíada, né, continuar e tal, mas... É aquilo que a gente falou de objetivo, né? Sem objetivo a gente Mas eu não sei sai do se lugar. em algum momento pode acontecer isso, Poliana. A gente vê no triatlo, esses triatletas profissionais, principalmente de longa distância, ele aposenta, talvez dá um tempo, só que aí ele volta para competir ou para classificar para mundiais e, sei lá, tentar ali andar bem na categoria dele ou algo do tipo. Então, alguns, no mundo inteiro, eu não estou falando especificamente do Brasil, mas no mundo inteiro a gente sempre vê um ex-triatleta, um ex-campeão mundial que, por exemplo, classificou lá para o Havaí, vai lá e ganha a categoria.
Você pensa em algum momento uma prova ou outra, ou classificar para o Mundial nesse sentido ou não, Poliana? Poliana é impossível. Jamais. Ela vai Em, pra ganhar, águas, se não for em águas abertas, com certeza não. Em natação, eu tinha vontade de ir pro triatlon. E antes de engravidar, eu tava muito no projeto. Mas aí entrou pandemia, e aí eu engravidei, e aí acabou tudo, seria né? uma boa triatleta, hein? Eu tinha vontade, mas não pro profissional também, pro amador, pra brincar. Apesar de que eu não consigo brincar muito, né? Quando eu entro no negócio... Primeiro na água, na geral. Mas assim, né? É falta de tempo agora, pra mim. É trabalho... E é uma dinâmica difícil, né? É difícil, assim, conciliar tudo. O Fabinho, quando veio primeiro também, né, Fabinho? A dinâmica muda, né, cara? Primeiro eu peguei esse bode, fiquei uns 4 anos. Agora que eu tô com vontade de dar uns treininhos e tal. Mas também, tempo, a prioridade, né, antes era número 1, hoje é a número 10. Então, hoje já não vou treinar porque eu vim aqui para São Paulo, não sei o quê. Então, quando dá tempo. Quando sobra tempo, que é quase nunca, quando sobra tempo, aí eu vou e nado. E assim, a natação é meu esporte primeiro, assim. Eu gosto de fazer musculação também, gosto de malhar, pegar peso. Mas gosto de correr um pouquinho, mais ou menos. Mas a minha prioridade, assim, deu tempo, é nadar. E quando eu nado, cara, eu saio tão bem. Meu, não tem explicação a sensação que eu tenho quando eu entro na água, a minha conexão com a água. É onde eu gosto de estar, é onde eu sei o que eu tô fazendo, sabe? A impressão que eu tenho, principalmente na maternidade, que eu não sei o que eu tô fazendo. E quando eu entro na água, eu falo, cara, eu sei fazer isso aqui eu sou boa, realmente, sabe? Mas ela fazer igual você faz, ela não é capaz. Vou nadar só para chegar, só para completar a prova. Não existe isso, né? Não existe, na cabeça dela não. E ela me cobrava muito, né? Você sabe eu vou chegar lá. Mas é um aprendizado, Eu acho que que nem o Fabinho, né? Ele ficou um tempo aí relutando, né? Não vou treinar, bodeado, né? Ele entendeu que na realidade, assim, ou ele faz dessa forma e ele tem esse prazer, porque ele tem o prazer de correr, ele tem o prazer de pedalar, ele tem o prazer... Ou ele não vai ter. E daí chega uma hora que você tem que entender que essa balança ela vai existir. Porque ou eu faço mais leve e tenho prazer, porque é o que o meu corpo vai querer e a minha vida vai permitir, ou eu não tenho prazer. Mas eu vou te contar o que acontece. Daí ela vai não sem prazer, né? No caso do Fabinho, eu tenho um triatleta que treina com a gente na assessoria lá, que ele chegou do Internacional e falou assim, passei o Fábio Carvalho no final, seu amigo, lá na corrida, não sei o quê. Se acontece isso com a Poliana, ela não aceita de jeito nenhum. Ela é incapaz de aceitar. O quê? Um amador, por exemplo, passar, me passou, nossa, ela morre. Mas se o Fabinho tivesse vai tirar foto comigo, ainda ganhei da medalhista olímpica. Gente, eu, por exemplo, quando a Poliana treinava comigo, eu tinha gastrite, ela me cobrava demais. Era uma cobrança assim, o Fabinho sabe que às vezes eu desabafava com ele, mas era uma cobrança muito grande assim, ela se cobrava muito. Por exemplo, a gente treinando para Mundial, por exemplo, de maratona aquática, ela sempre foi campeã de Troféu Brasil e Finkel, de piscina, né? E ela tinha que ganhar. Era uma cobrança assim, era um negócio absurdo. Então, durante quase 15 anos que eu dei treino para ela ganhou todo Troféu Brasil e Finkel, ela ganhava os 800, 1500. A gente, nesse percurso, mesmo treinando para maratona aquática, né? Ela bateu 5 recordes brasileiros. Então, assim, não queria perder de jeito nenhum. A piscina, nossa senhora, eu tinha que rebolar na época. Ela treinando, às vezes, fazendo base. Ela já chegou a treinar Troféu Brasil, competir Troféu Brasil, treinando base. E, ela tinha que ganhar. Se perdesse, meu Deus do céu. Sobrava para mim. Então, era punk, assim, o negócio da Ainda bem que não sobrou, né? Pô, quando ela ganhou a medalha olímpica, por exemplo, nossa senhora, foi uma tonelada que saiu das minhas costas, né? E... Enfim. E como é que tá o Instituto? O Instituto a gente está iniciando ainda, né, os trabalhos. A gente está precisando de patrocínio, né? Que bom, ficou alerta aí para todo mundo que tá ouvindo. É o que vai fazer a gente sair do lugar, né? Porque o projeto tá feito, né? A nossa intenção é sempre na base, né, de ajudar mesmo a fomentar o esporte, né? Legal. Começar com a galerinha que já saiba nadar, mas trazer essas crianças para as águas abertas, né? Que é o que a gente estava comentando que não tem ainda. Né, então essa é o nosso intuito e principalmente, né, dar oportunidade para crianças que não teriam essa oportunidade sem estar dentro do nosso instituto, dentro do nosso projeto. Então
inscrição, viagem, né? Isso que a gente quer trazer. Que legal. Parabéns pelo projeto, porque de fato a gente precisa... O governo tem que fazer a parte dele, mas acho que também todo mundo que fizer um pouquinho, né? O Fabinho hoje ele faz uma forma indireta, ele tem lá, trabalha com os atletas, né? Faz o bike fit. Então ele fomenta ainda de uma maneira diferente de um instituto, diferente de uma assessoria, mas ele continua em pró do esporte. Acho que é isso que a gente tem que buscar, principalmente todo mundo, nós, né, que vivemos aí praticando esporte, vocês no nível profissional. Eu acho que quanto mais a gente tiver pessoas que continuem olhando para o esporte, tentando desenvolver, eu acho que esse que é o caminho. Parabéns aí pelo projeto, tomara que nade de braçadas a estilo Poliana, não estilo Ricardo. Obrigado por vocês terem vindo, obrigado por terem vindo até o estúdio aqui para poder falar com a gente, pelo tempo de vocês. Escuta, mas eu fiquei curioso, eu quero perguntar o que o Palito falou de mim. Fiquei curioso. Não, é que ele falou que ele começou com você porque você viajava muito. Eu sempre fui um cara muito sincero. Assim. Não, ele falou da sua sinceridade. Ele falou, sabe como começou a história do Palito? Então? Coitado, eu me sinto até mal assim, mas eu vou contar. O Palito era triatleta. Ele se sente mal, mas você viu o sorriso no rosto dele, né? Hoje é engraçado falar porque deu tudo certo, mas na época assim eu fui um pouco cruel. Mas assim, eu fui sincero, ele não pode reclamar que eu fui sincero. O Palito era triatleta e ele nadava muito mal, tadinho. Ele nadava, ele sentia, ele não conseguia acompanhar, ele nadava muito mal. E aí eu brincava com eles. Tinha 3 intervalos na série, o Palito não conseguia pegar o terceiro. Aí eu falava assim, pessoal, eu tô precisando de um auxiliar aqui. Eu tenho 2 cronômetros aqui, eu tô precisando de um auxiliar. Quem não conseguir fazer a série, sei lá, era para 1:40, sei lá, sai da piscina e vem ser meu auxiliar e tal. E um dia eu falava isso direto, e um dia eu cheguei pro Palito e falei, Palitão, cara, se você não conseguir fazer essa série H de 1:40, cara, desculpa, você não vai conseguir ser triatleta, cara. Você tem que nadar um pouquinho melhor. E aí um dia ele tava fazendo a série lá, ele pegou, parou, falou, você tá precisando mesmo do auxiliar? Você tá com o cronômetro aí? Então, acabou. Você é seu auxiliar, então. E foi assim, juro por Deus. Ele assim falou exatamente isso. Ele falou exatamente isso. Ele saiu, se trocou e começou. Aí ele foi meu auxiliar, ajudou a gente pra caramba, né? Demais. Um baita profissional. E, é o maior orgulho que eu tenho, né? De ter, mesmo uma crueldade, vamos pôr assim, né? Mas virou pupilo dele. Aí os dois dando treino, um do lado do outro, você lembra? 2... Carrasco. Cara! Mas que legal. 2 malvadinhos. Eu tenho muito orgulho, assim, do Palito, assim, por tudo que ele se tornou, né? Sim. E fui eu que dei o primeiro empurrão. Se eu não tivesse sido cruel na época, ele não se transformaria, né? Mas eu acho que é a leitura que muitas vezes, que a gente falou até dos atletas, né? A leitura que a gente tem que ter de que cada um precisa de um estímulo. Tem gente que o Palito ele precisava de um estímulo desse para ele virar a chave. Foi a chave que virou a vida dele, né? Né? O cara começou a dar treino, saiu, agora mora lá em Balneário, dando treino lá para um monte de gente, com assessoria, com atleta de alta performance. Então você fala, poxa, é muito legal. E uma coisa interessante, a gente que é amigo dele, ele é 0 rede social, mas extremamente respeitado no que faz. Isso é bacana, tá vendo? É o que vale. Exatamente. Legal, eu acho que abraço, Palitão. É isso. Desculpa aí, hein, mas, Ele falou assim, o Sintra falou assim, ele falou, o Sintra é sincero, né? Ele falou assim pra mim, tá vendo aquele cara ali? Você acompanha ele? Não. Você acompanha ele? Não. Você acompanha ele? Então, o que você tá fazendo nadando? Foi mais ou menos por aí. É isso, mas que legal. Obrigado por terem vindo mesmo. Sucesso na travessia. Obrigada. Sucesso no Instituto. Tomara que apareçam alguns patrocinadores que acreditem no esporte como vocês acreditam, como nós acreditamos. Legal. Bom demais ver vocês dois. Exatamente. Muito tempo que eu não via. Muito bom. Sucesso lá no Juventus. Obrigado. Fomentando a criançada. Legal, E obrigado. um beijo no Luca, né? É isso aí. Obrigada. É isso aí. A gente Muito que agradece. Foi muito bom o papo. Legal. Muito Obrigado. bom. É isso aí, turma. Terão mais vezes, hein? Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo com o Poliana Okimoto e Ricardo Sintra. Grandes nomes da natação brasileira. Na piscina, bastante, muito nas águas abertas. Vamos torcer aí para que, de fato, tenha uma longevidade, que tenha uma renovação, que apareça muita gente que possa brilhar como eles brilharam. Valeu, um abraço.